Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui de volta com o professor Zainag Entrevista, né? Hoje vamos fazer uma entrevista, não vai ser ali presencialmente, eu do lado do meu entrevistado, como eu gosto, até gostaria que o entrevistado que nós vamos ter hoje aqui no nosso programa, né? Que nós vamos tratar de um assunto, é um assunto sério, mas todos são sérios, para tentar levar para você aí um assunto sobre o racismo no esporte, particularmente no futebol, tá bom? Então, vamos aqui, ó, tá aqui, chegou a fera, o doutor Job Gomes, que é professor na PUC do Rio de Janeiro, ele é advogado e é doutorando também lá na PUC do nosso Rio de Janeiro. Eu gostaria que ele estivesse lá no meu escritório, né, que toda vocês acompanham, mas ele tem aí compromissos. Não vai faltar oportunidade, né, dele vir aqui para São Paulo para comer um pastéis, que é o que nós falamos aqui. São Paulo é meio diferente. Job, muito obrigado, meu amigo Jovem Gomes, né? Muito obrigado por você aceitar o convite aqui de falar com o pessoal aqui do Lei em Campo, do professor Zainag Entrevista. Estou realmente muito contente, a gente acertou as agendas aqui e vamos falar, né, desse assunto aí delicado. Obrigado, meu amigo. Ô, doutor, professor, eu que agradeço aí, acho uma grande honra. Como já disse pessoalmente, o doutor é uma inspiração para a minha carreira, para a minha inclinação para o direito esportivo. Eu sou um dos amantes do futebol e, naturalmente, da maneira como pude, procurei encontrar um cantinho, digamos assim, nessa disciplina, né, que cada vez mais cresce, e sou um dos, digamos assim, não só um admirador, né, mas também uma pessoa que tenta, de alguma maneira, contribuir nesse mundo aí jurídico, desportivo, com as experiências, com as possibilidades, com a ajuda de outros colegas, como o próprio Domingos. Então, é um imenso prazer, doutor Domingos, assim, uma grande honra, sinceramente, fazer parte aí dos entrevistados do seu canal. Espero que eu esteja aí, de alguma forma, à altura de corresponder à expectativa aí sua e das pessoas que são nossos ouvintes, a nossa audiência. Legal, Jovem. Muito obrigado aí pelo carinho. Aquele dia, pessoalmente, no Rio de Janeiro, estivemos juntos na Universidade Federal, num evento muito bacana lá na Faculdade Nacional de Direito, um evento do GED, da Universidade Federal, da Faculdade Nacional de Direito. E se vê que nada é por acaso, né, rapaz? Eu não sabia. A gente estava numa sala onde foi assinada a Lei Áurea. E eu que adoro história e que sou um entusiasta da família do Dom Pedro II, da história do Dom Pedro II. Eu fui para Petrópolis outro dia dar uma palestra, conheci lá o museu, me emocionei, rapaz. E estava ali, eu falei, nossa, aquela hora que eu estava lá na mesa, eu estava pensando, caramba, eu estava viajando, outras pessoas falando, estava viajando no tempo. Eu falei, nossa, aqui mudou o rumo de milhões de pessoas, né? Que eu falo para o futuro, né? Não só os escravos que tinham aqui, mas tudo que veio depois. E vamos aproveitar, vamos falar desse assunto, né? Nós vamos abordar, pessoal, sobre o racismo no esporte, né? Como eu acho que eu já até falei, e falar do caso do Vini, e vamos falar no geral, né? Bom, vamos lá, meu amigo, vamos já partir para o ataque, né? Já que você é flamenguista aí, tá todo contente, vamos partir para o ataque. Você falou lá na sua palestra, eu lembro bem, prestei muita atenção, né, como eu faço sempre com tudo, quando as pessoas estão falando. Você falou que você não tem muita esperança que o racismo vá. Até a gente divergiu antes, né? Eu falei, não, acho que esse negócio acaba. E você disse para mim que não, e disse lá na frente que não tem muita esperança que o racismo vá acabar aqui no nosso país. O que você fala sobre isso no geral? Depois a gente ataca o esporte. É, eu tenho particularmente essa suspeita, né? Eu sou um tanto quanto cético, mas como disse lá também no evento, doutor Dainag, eu espero sinceramente que eu esteja errado, né? A minha pesquisa no doutorado é sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto, o racismo no futebol, né? E as pesquisas, eu diria que elas
em parte são animadoras, né? Mas elas também são reveladoras da grande dificuldade que a gente tem pela frente para enfrentar um problema que tem, enfim, raízes, digamos assim, podemos dizer até milenares, se a gente for considerar que há registros com alguma conotação que pode ser considerada racista, até mesmo na Bíblia, né? Lá a maldição de Cã é uma demonstração do quanto esse assunto é antigo. E, ao mesmo tempo, assim, olhando a natureza humana de uma maneira um pouco distante, mas com bastante curiosidade, eu fico assim tentando entender se a gente está de fato caminhando e com o mesmo propósito de trazer uma solução para esse problema. A minha questão é muito mais, professor, no seguinte sentido: as dificuldades são enormes e o ponto em que eu considero que nós estamos ainda é muito incipiente, é muito preliminar. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente ainda está num momento que é algo a se lamentar, de certa maneira, de necessidade de compreensão do fenômeno, né? De compreensão de como acontece, por que acontece, onde estão certas raízes que plantaram esse tipo de comportamento na sociedade. Isso não é exclusivo nosso, naturalmente é um problema mundial. E onde a coisa surgiu, de que maneira ela se manifesta e de que maneira se pode combater. Eu acho que não há nenhum tipo de possibilidade de se combater o que quer que seja sem compreender propriamente o problema. E eu acho que é nesse ponto que a gente ainda está. E acho até que a gente patina muito nesse ponto. A gente já deveria ter avançado para um ponto, um estágio um pouco mais avançado, que às vezes a impressão que dá é que a gente está nesse momento, né? Então, vejamos aí, para falar exatamente do tema, racismo e futebol, a gente vê uma movimentação da CBF no sentido de trazer a punição desportiva, né, para esse tipo de infração, o que é, na minha opinião, uma movimentação muito boa, né? Considero que esse é um movimento que digamos assim, dá demonstrações de vontade de trazer algum tipo de, enfim, se não resolver, pelo menos diminuir o impacto do que isso causa, né? E o presidente da CBF, o doutor Edinaldo, como assumidamente pessoa da raça negra, tem indiscutivelmente, na medida do possível, tentado trazer uma modificação, né, de comportamento a partir da própria instituição, né? E as instituições, e isso eu também falei lá naquele nosso encontro, professor, as instituições, elas, dentro do conceito de racismo estrutural, que é um conceito que eu, ao contrário de outras pessoas, até mesmo de origem negra, que consideram que ele não existe, né, o racismo estrutural, é o caso do Muniz Sodré, que eu não sei se o professor conhece, mas é um sociólogo que já se manifestou exatamente nesse sentido, né, de considerar que o racismo estrutural, a rigor, ele não existe ou não está muito bem claro, seja do ponto de vista do Silvio de Almeida, seja do ponto de vista de outros autores que enfrentam o tema. Para mim está bastante claro, eu acho até difícil entender como uma pessoa que tem esse fenótipo, né, não percebe o quanto o problema está dentro da estrutura e não a partir de certas situações, episódios ou determinados grupos de pessoas, né? Eu acho que é uma estrutura que, de certa maneira, no mundo acaba se projetando e cria condições, digamos assim, para que as manifestações que têm conotação racista tenham uma sobrevida, né? E que existam
a partir de uma ideia equivocada, na minha opinião, de que isso são situações episódicas. Eu tenho um incômodo com isso. Eu não acredito nisso. Eu e acho difícil uma pessoa da raça negra ter, digamos assim, um pensamento diferente. Você Mas sabe que, não querendo interromper e já interrompendo, que eu até conversei isso com você. Eu também ficava muito pensando nisso do racismo estrutural. Até que um dia, você sabe que eu estou agora também numa área fora do direito, com palestras na área motivacional, empresarial, e um rapaz negro ele falou para mim: olha, presta bem atenção. Se eu vou no supermercado durante a semana fazer compra, bem vestido, não me acontece nada. Com o senhor acontece? E claro que não. E se o senhor vai no fim de semana de bermuda e chinelão no supermercado, camiseta, alguém fica olhando estranho? Falei, não. Ele falou, então, vamos fazer o teste, vamos nós dois dessa forma. O segurança já vai ficar me olhando de vem atrás, como quem não quer nada. Aí eu cheguei à conclusão a que você está chegando. Há um racismo estrutural. Parece que é uma coisa, sei lá, se seria inato, não sei como explicar, mas acontece. Até você leu o meu artigo sobre racismo recreativo, né? sim, Que sim, é, sim, para quem, para quem não sabe, é o racismo de brincadeira. E você vê, brincadeira que não tem certas vezes você não pode brincar. Por exemplo, você falou da Bíblia, né? E é interessante, lá na Bíblia está, não tomar o nome de Deus em vão. Então a gente pode fazer brincadeira, piada com muitas coisas, mas com o nome de Deus não pode. E também não pode fazer uma piada se eu fizer uma piada, por exemplo, com português. Bom, os portugueses são livres, a maioria super bem de vida, ele vai ficar lá às vezes chateado, mas não vai atrapalhar como regra a vida dele. Mas uma brincadeira que constante, como o caso que eu narro lá no meu artigo, que foi uma condenação no Guarujá, onde eu tenho até apartamento lá de veraneio. O rapaz, ele era chamado de escravo por ser negro e um dia o chefe falou, vamos lá no cartório que eu vou passar você e meu nome. Puxa vida, que absurdo. Não tem outro adjetivo. Mas vamos trazer para o esporte. A gente estava até comentando sobre a cultura, né? Que na época do Pelé ele era xingado e todo mundo fala que ele não ligava. E hoje você vai em estádio, igual a mim, né? Porque quem trabalha com direito desportivo, se não gostar de esporte, não vale. E hoje ninguém xinga mais o atleta negro, e se xingar dá a confusão que deu. Você sentiu essa modificação? Quando você era menino, você era no Maracanã, xingavam lá, você tem 50 e poucos anos aí, você foi da época de pegar o finalzinho da carreira do Fio Maravilha, por exemplo, né? Eu tive. E eu via pela TV. Eu tinha no jogo de botão o Flamengo, lá em casa com meu irmão. Então eu via o Fio, aí teve a música em homenagem a ele, eu gostava. Mas chamava os jogadores negros de tudo quanto era nome ruim, e era normal, não era? E hoje, normal, entre aspas, lógico. A gente falou até do Pelé, que chamavam de crioulo os próprios colegas. É, o Pelé, muita gente critica a posição do Pelé em relação a, enfim, algumas pessoas acham que ele deveria, enquanto vivo, ter sido um pouco mais, digamos assim, visceral na luta contra o racismo. E eu tenho para mim, e eu não estou sozinho nisso, que o simples fato do Pelé ter existido é uma revolução, ou foi uma revolução dentro do futebol, e a gente pode, basicamente, lendo a história do futebol, se deparar com essa circunstância. O Pelé foi importante, mesmo que ele tivesse se calado, e ele não se calou a respeito desse assunto, ele já teria sido, digamos assim, maior que qualquer outra pessoa. Então, eu acho que não cabe críticas ao Pelé, porque só o fato de ter existido nesse mundo do futebol e ser negro, ele revolucionou a história do negro dentro do futebol, tenho certeza disso. Assim, lógico que nos tempos da sua juventude, enfim, no tempo que ele brilhava nos gramados, ele nunca se importou, né, com digamos assim, futebol é um mundo feito, né, de provocações, sobretudo entre os atletas. A coisa mais comum que existe entre os jogadores
São os apelidos que os próprios atletas dão aos seus colegas e, em geral, esses apelidos têm uma conotação ou chama a atenção para algo negativo, digamos assim, né? O Wellington Rato, enfim, tem sempre uma conotação pejorativa, digamos assim, e isso faz parte do mundo do futebol. Eu acho que isso passa um pouco do limite quando a gente invade, digamos assim, searas que também merecem ser vistas com um pouco mais de seriedade, né? E o racismo é um assunto sério, eu diria, né? E a naturalização, e esse é o meu ponto, a naturalização de certos comportamentos é um ponto de partida para algum tipo de modificação do próprio comportamento. Ou seja, era natural que o Pelé fosse chamado de crioulo na época que ele jogava futebol, seja pelos atletas do Santos ou da seleção brasileira? Sim, porque, primeiro, vamos lá, a pretensão, né, da palavra crioulo, do termo, né, que basicamente diz respeito aos escravos que nasciam aqui no Brasil, tem uma conotação pejorativa, mas a intenção dos jogadores não era propriamente demonstrar algum tipo de racismo contra o Pelé, e ele percebia isso. Então, isso, por ele mesmo, era, digamos assim, tolerado. Isso não deixa de ser, digamos assim, um comportamento que não ajuda, né, a controlar a disseminação de comportamentos que se tornaram naturais e não deveriam ser, é verdade. Mas, dentro do que o Pelé considerava, né, um ambiente tranquilo, de amizade, e dentro das provocações que ele também fazia em relação aos seus colegas, então isso era uma troca saudável. Não acho que seja um exemplo de embora esteja, digamos assim, dentro da categoria de racismo recreativo, né, que também é um tipo de assunto que a gente talvez tenha que ter um pouco mais de atenção para que a coisa não se perca, né, nos próprios termos, digamos assim. Eu acho que existem outras manifestações do racismo estrutural que são mais preocupantes. E aí eu chamaria atenção para uma parte do racismo estrutural, que é o racismo institucional. Eu tenho na minha pretensão da tese, né, a vontade de aprofundar um pouco mais uma percepção que tenho e que acho que vale a pena abordar, que dentro do campo de futebol, eu também consigo, digamos assim, enxergar certos comportamentos ou certas edificações, para usar um termo assim um pouco incomum, de contextos que podem ter algum tipo de conteúdo racista. Por exemplo, o fato de termos pouquíssimos técnicos de futebol que sejam negros, apesar de termos uma quantidade enorme de atletas negros que demonstram competência no jogo. O Pelé nunca foi sequer cogitado para ser técnico de futebol, embora também não tivesse vontade, mas o fato é que o maior jogador do mundo não serviu, digamos assim, em nenhum momento para ocupar essa posição. A gente tem dentro do futebol brasileiro, ele, embora na Inglaterra ele tenha nascido, digamos assim, mais próximo da sociedade menos... Dos mais pobres. Entre operários e estudantes, né? Aqui no Brasil, o movimento não foi exatamente esse. O movimento do futebol brasileiro tem uma conotação elitista, né? Foi trazida a rigor por filhos de pessoas bem-sucedidas que, ao viajar para a Europa e conhecer o futebol, ter contato com o futebol, resolveram trazer, como Charles Miller. Eu tenho uma certa implicância
com essa afirmação, doutor Zanaghi, o senhor me perdoe, eu não creio nessa coisa, digamos assim, portátil que se costuma dizer a respeito do futebol, que o Charles Miller desceu do avião vindo da Europa com um livro de regras, uma bola, e aí o futebol surgiu no Brasil. Mas Não. você sabe que ele era conhecido na época lá, rapaz, como o maior jogador de futebol do mundo, Sim, né? E sim, veio sim. para o Brasil para cuidar da família, né? Mas já tinha os padres jesuítas que tinham trazido antes, né? Pois é, e sem contar o Império Britânico que navegava pelo mundo afora, os marinheiros tinham o hábito. Na Argentina, a história é mais ou menos nessa linha. Eles não têm o Charles Miller, e para eles, argentinos, e também para os uruguaios, eu posso estar enganado, e o doutor Domingos aí pode me ajudar. O surgimento do futebol está ligado à questão portuária, aos navios ingleses que aportavam, né, com as suas manufaturas, digamos assim, que era o objeto de troca pelos bens, como madeira, tabaco, enfim, a relação comercial que havia, e os ingleses viajavam o mundo afora, e onde aportavam a coisa mais fácil de se criar, como até hoje ainda para algum tipo de lazer, era o futebol. Então, em todo navio inglês tinha pelo menos uma bola. Isso sim, para mim, é história e é verdade. E a Rua Paissandu, no Rio, que teve o Exato, do navio Crimeia, né? exato. Eu falo às vezes em aula, às vezes em aulas brincando, falo, aí ficaram lá os brasileiros tudo olhando, olha, cada cara, olha que engraçado, eles não pegam a bola com a mão. E mal sabia que ia dar. Mas vamos trazer aqui agora o nosso papo para o assunto do Vini Júnior, né? Claro. Porque e a Europa tem muitos jogadores negros. Alguns já sofreram ataques. Mas por que esse ataque tão pesado contra o rapaz? O que você acha que aconteceu ali? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente pode. Primeiro, volto a dizer, né? Esses episódios são somente a ponta de um problema profundo, né? A ponta de um problema profundo. Quer dizer que não foi naquele momento que a Espanha foi racista. A Espanha é um país racista assumidamente, praticamente, né? Na Europa, quando você viaja pela Europa, eu tive poucas oportunidades, mas já estive por lá. Praticamente em todos os países que você vai, um conselho que acabam te dando é: olha, não precisa ir na Espanha, porque lá você vai sofrer algum tipo de preconceito. Enfim, tirando essas características, né, essa questão aí, digamos, preliminar de deixar claro que aquilo ali não foi um episódio racista, e sim uma manifestação de uma cultura racista, na minha opinião, eu acho que o que fez com que aquele espetáculo dantesco fosse, enfim, levado a público, né? Muito mais a forma como o Vinícius Júnior reage, né? E que para alguns é um comportamento que não deveria acontecer, mas ao mesmo tempo, caso ele fosse omisso, como boa parte dos atletas costumam ser, estaríamos diante do nada, ou seja, nada teria acontecido. Então, a maneira como ele reagiu, um garoto de 22 anos, eu posso calcular o quanto isso pesa para a pessoa dele, é quase um adolescente ainda, né, Isso. vivendo num país da Europa, eu não sei como é que ele é capaz ainda de ter algum tipo de energia, força e concentração para continuar jogando como naquele jogo. Aquele jogo, do início ao fim, foi uma perseguição ao garoto, né? E ele jogou bola. Se você for ver, a performance dele foi, digamos assim, diante das circunstâncias, algo inimaginável. Então, assim, a reação dele, né, a reação do Vinícius é fundamental, ou foi fundamental, para criar, digamos assim, esse movimento no sentido de ter
uma iniciativa maior, seja das entidades esportivas, como La Liga, Federação, FIFA, CBF e o próprio Estado, né, o Estado Nacional, no sentido de conter, né, conter essas manifestações que não podem, de maneira alguma, na minha opinião, chegar naquele ponto. Né? Então, um estádio quase que inteiro, né, emitindo um comportamento racista, sem qualquer preocupação com o quanto é, no mínimo, né, para não dizer ilegal, porque com certeza também é ilegal, e o contexto do futebol faz parecer que aquilo é permitido, e não é. Né? Aquilo ali, para mim, é o caso de... Lógico que isso é, do ponto de vista da possibilidade de se fazer, muito improvável, mas ali são criminosos que poderiam ser presos em flagrante. Tanto Né? que ele aponta lá um senhor, né, um rapaz, que eu falei, nossa, é um campeonato tão milionário, um jogador milionário já, apesar de jovem, parecia aquelas coisas de várzea ou de colégio, quando a gente jogava bola no colégio, o cara estava te xingando, você ali apontava o torcedor que está perto. Ele realmente perdeu a cabeça. Muita gente falou, pô, o cara é milionário, por que ele se incomoda com isso? Mas o dinheiro não muda os sentimentos. Não, e se tem uma coisa que não faz muita diferença no o dinheiro, o poder econômico, ele não resolve o problema do racismo para quem é racializado, sobretudo. Né? Isso não, o dinheiro resolve muita coisa, é verdade, a gente sabe disso, mas isso não. Né? O jogador ele acaba quando ele entra nesse contexto pequeno que o professor também sabe muito bem que é a parte glamurosa do futebol, não chega a 5%. Né? Atletas que ganham salários e acabam se inserindo dentro de uma espécie de bolha, onde, de fato, acaba sendo incomum, do ponto de vista da convivência social, manifestações racistas contra atletas que alcançaram algum status, né? E que ficam, de certa maneira, blindados. O Pelé deve ter sido... Foram poucas as vezes, digamos assim, que o Pelé, na rua, foi vítima de racismo, porque é uma figura icônica, né, que muito mais atraía o desejo das pessoas terem o autógrafo, uma foto, alguma forma de contato com aquele sujeito que, digamos assim, saiu do plano humano para um plano que a gente nem sequer conhece. Né? Ele teve o fato que é público é quando ele foi jogar na Argentina, Santos e Boca, que a torcida do Boca Sim. Juniors chamava de macaquito, e ele se vingou acabando com o jogo, né? Ganhando da equipe do Boca. Mas ele era diferenciado, mas ninguém estava dentro dele para saber o que ele sentiu. Não Claro. é? Mas por que com o Vini Júnior daquele jeito? Os outros também ganham bem, os outros jogadores negros, e a gente não tem essa. Pô, a ponto de uma torcida colocar um boneco dele pendurado pelo pescoço numa ponte de uma cidade como Madrid. E só foram presas alguns autores agora, né? Pela Eles como já estão todos na rua de volta. Na é, verdade, foram detidos. Né? foram detidos aí, realmente, foram detidos, eu sinceramente nem sabia se eles tinham sido soltos, mas de qualquer maneira vão responder ao processo, né? Deve ter tido alguma coisa como não foram presos em flagrante, desculpe, mas houve uma comoção mundial, porque senão ninguém ia atrás e resolver esse assunto. Mas isso aí, doutor, vamos combinar que já não é mais futebol, né? A gente É está lógico falando que de não. pessoas que estão cometendo crime e usando o futebol para, digamos assim, amenizar um pouco o seu comportamento ou disfarçar um pouco, né, o propósito. O propósito do racismo não pode ser ignorado, né? Uma manifestação de uma parte da população que considera que o tom da pele pode ser um critério para se considerar que uma pessoa é inferior. Né? Isso é uma ideologia, digamos assim, feita, construída, sobretudo pelos europeus no século XX, XIX,
que com algumas teorias desenvolveram esse conceito de que, fora eles, europeus, as demais populações do mundo, né, e aí não envolve só negros, a gente está falando de qualquer outra figura, como asiáticos, indígenas, que fossem diferentes dos conceitos, né, racistas do racismo científico do século XIX, sobretudo, né, tentando justificar, de certa maneira, a ideia do colonialismo, que é uma outra situação que a gente também deve lamentar, né? Do colonialismo surgiu o sistema de escravidão dos negros. Então, foi um movimento mundial que até hoje repercute não só no Brasil como no mundo, né? Essa dívida histórica dos europeus em relação a essa invasão de países e continentes e tal. Mas, enfim, dentro do futebol especificamente, eu tenho visto embora, como o próprio professor Domingos disse, eu seja cético, né? Eu sou cético, mas esperançoso ao mesmo tempo. Então, eu sou cético em relação ao fim. Para mim, não existe a possibilidade, definitivamente, de um dia a humanidade se encontrar diante de uma situação em que não existe preconceito, discriminação e racismo. Eu não consigo ver esse mundo. Isso aí, para mim, está resolvido, né? Agora, vejo ao mesmo tempo que é extremamente necessário que a luta seja contra e melhor, ou mais do que isso. Seja uma luta de todos, e não uma luta de negros, né? Uma luta da humanidade, para, pelo menos, reduzir os efeitos desse tipo de comportamento que não ajuda em nada. O fato é que existe até hoje, né? Pelo menos por enquanto é assim, a gente tem um planeta, né? Esse planeta está sendo habitado por pessoas de diversas naturezas, fenótipos, enfim. Dias, né? Cor de pele. Então, é um negócio, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Exatamente. Eu acho que esse movimento é fundamental para que a coisa aconteça. Eu tenho uma vontade, um propósito, e tenho cada vez me alinhado mais com. Eu não sei se o Dr. Domingos conhece, Bell Hooks é uma escritora americana Não, que fala sobre as questões raciais e fala muito bem. Ela tem uma proposta que me atrai bastante, né, que tem um livro, inclusive, exatamente sobre isso, se eu não me engano, Tudo sobre o Amor, algo do tipo, mas das obras conhecidas dela, essa obra tenta colocar um ponto de vista que, para mim, é muito interessante. É preciso que, sobretudo, as pessoas de origem negra tenham um posicionamento, e isso eu falo para pessoas do movimento negro, embora alguns não concordem, esse é o meu ponto de vista acompanhando a Bell Hooks. É preciso olhar as coisas com uma certa ternura também, por mais que elas sejam abomináveis. E é abominável a escravidão, é abominável o racismo, é abominável a forma como os europeus invadiram mundos afora atrás de riquezas. Isso tudo é abominável. Mas isso é passado. Isso é passado. Deve ser visto como algo que já foi e que não pode ser modificado por uma questão física. A gente está no presente e o presente pode até moldar o futuro. O passado está resolvido, para bem e para mal. Olhar para o passado deve servir no máximo como uma lição para que a gente não reproduza os mesmos erros. Isso é uma coisa dita aí a todos os cantos, para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro e no presente. O passado serve muito mais para isso. Agora, ficar remoendo o passado, né, tratar a coisa com ódio, tratar a coisa com o desejo de vingança, isso não contribui. Então, do ponto de vista das pessoas negras, eu acho que tem que ter, sim, uma certa maneira de enxergar o problema olhando para frente e não olhando para trás. É o que se pode fazer agora para modificar o futuro, e não o passado, que já aconteceu. Foi, né? A gente já está terminando, né? Estouramos até um pouquinho o tempo, mas eu quero trazer um testemunho de um negócio que também me chamou a atenção. A minha mulher, ela trabalha com cidadania italiana, portuguesa, né? Sobretudo italiana. E ela foi outro dia buscar a genealogia da minha família Zainag,
Então, nós chegamos até o meu bisavô, meus bisavós que chegaram ao Brasil. Uma pessoa negra não vai não tem onde chegar. Como é que surgiu aqui, né? E eu fiquei pensando isso, que eu vi, até fiquei muito emocionado de ver que os meus ancestrais próximos, se é que pode se chamar assim, não sei se eu estou cometendo alguma heresia aí no tipo do que eu falo, mas estava lá, fulano de tal veio da Itália na data tal, no navio tal, profissão agricultor, analfabeto. Nossa, já fiquei tão triste de saber que o meu tataravô, o meu bisavô, né, melhor dizendo, era analfabeto, e tem o nome do pai dele lá, que veio da Itália. Então eu descobri de onde eu vim, pelo menos proximamente. Uma pessoa negra não tem, né? Porque a escravidão acabou há 135 anos. Opa, acho que Sim, acertei. sim, Não dá para isso. buscar na origem, porque você vai se perder onde está marcado isso. Não sei se tem, não tem, né? Não, o que existe aí nesse assunto é uma, digamos assim, um gap, né, um fosso, né, porque a diáspora africana ela é feita por ascendentes de pessoas negras. Né? Os navios negros trouxeram para o Brasil bisavós, né, tataravós das pessoas negras desse país. Tudo bem que a miscigenação, de certa forma, faz com que sejam tataravós também de pessoas que se veem como pessoas brancas. Mas o fato é que isso é um legado ruim, né, do sistema de escravidão, que fez essa separação, tirou pessoas do seu continente para outros continentes com propósitos basicamente econômicos, uma tragédia humanitária, na minha opinião, que, volto a dizer, embora a gente deva olhar para o passado com ternura, com inteligência, mais do que com ódio, né? Não, isso não impede, eu diria, que haja pretensões como há atualmente de reparação pelo dano causado. Eu considero que essa pretensão ela é legítima. Né? Se vai ou não acontecer em alguma época da nossa história é uma outra conversa, mas existem movimentos, inclusive aqui na OAB do Rio de Janeiro, nesse sentido. Né? O doutor Humberto Adame é uma das pessoas que está à frente desse movimento. Não sei a que isso leva, se efetivamente encontra um resultado. Mas um dos legados a se lamentar, na minha opinião, doutor Domingos, essa impossibilidade, né, que foi causada, sobretudo pelo o sistema de escravidão, né, que separou famílias, tribos, comunidades, sociedades foram desfeitas, né, por conta desse tipo de movimento que tem um caráter ou teve um caráter muito mais econômico, a gente sabe muito bem disso. Eu acho que, para resumir, a minha participação aqui é muito mais nesse sentido. Primeiro, para dizer que eu sou daqueles que acham que é melhor olhar para o futuro do que ficar olhando para o passado e ficar remoendo os sabores e as atrocidades que o povo negro sofreu. Olhar para o futuro significa dizer o seguinte: é preciso que, de alguma forma, a gente encontre saídas para que as pessoas daqui do presente e as pessoas do futuro possam encontrar condições melhores de existirem, né? Porque se trata disso. O racismo ele acaba sendo uma maneira de arremessar vidas, pessoas a uma condição menos digna de sobrevivência, porque as oportunidades elas praticamente não existem para pessoas que, dentro dos conceitos sociais que prevalecem, como o conceito do mérito, por exemplo, ele a rigor para as pessoas negras não existe, porque a condição de adquirir o mérito, né, ou a condição de disputar com pessoas que têm mérito, na origem não são as mesmas, né? A condição de estudo, de saúde, de alimentação, de transporte e tudo mais. Então, é basicamente isso. Eu acho que é uma situação que deve ser enfrentada. Admiro o posicionamento do presidente da CBF, que tem esse propósito, sei, e ele mesmo costuma dizer o quanto é desafiador essa mudança. Né? A gente vê clubes como o Flamengo, que é o meu time de coração, deixando de se posicionar em relação a esse assunto, deixando de ter uma posição
dura e realista a respeito desse assunto. Eu lamento muito que seja assim, como lamento também que o Santos, que é o time do nosso Pelé, não tem uma posição um pouco mais assertiva em relação a esse assunto. Eu acho que e é essa colaboração que é necessária para que esse movimento tenha um efeito, ou seja, o posicionamento de pessoas que não são negras no sentido de ter algum tipo de atitude para, pelo menos, amenizar os efeitos desse tipo de comportamento que não interessa ou não deveria interessar a ninguém. Claro. Job, a gente podia ficar aqui como aquele dia lá no Rio, né? Que eu ficar horas conversando, mas a gente, olha, vocês, nosso prazo é de meia hora só, né? Mas eu deixei rolar porque você tem muito conteúdo, a gente vai se ver mais vezes, se Deus quiser. Muito obrigado, parabéns pela tua posição, como eu falei no início, né, pessoal? Vocês viram que eu não menti, que ele tem uma posição firme, corajosa, mas realista. Eu tive um professor, muito meu amigo, já morreu lá do México, a quem eu fiquei devendo não, porque eu agradeci, mas quem fez o bem a gente não esquece nunca. Ele dizia, o pessimista é uma pessoa que é, no fundo, otimista, mas realista. Ele falava, eu não sou pessimista, eu sou um otimista realista. E é mais ou menos você. Você falando, lembrei do saudoso professor Baltazar Cavassos, que você... O Ariano Suassuna falava uma coisa muito parecida, o saudoso Ariano Suassuna falava uma coisa muito parecida. Mas é isso, Domingos, eu primeiro, mais uma vez, agradeço muitíssimo, para mim uma grande honra, na verdade um marco na minha carreira, estar tendo essa oportunidade aqui de compartilhar a sua sabedoria, que eu já, de certa maneira, já tinha já tinha acessado através da sua profícua produção literária aí, que muito me inspira também. Eu sou autor de um livro e pretendo ser autor de mais um, especificamente sobre esse assunto, que é o racismo no futebol. Muito provavelmente a minha tese vai acabar se transformando num livro, e eu já tenho aqui... Oi? Com certeza, não pode, o conhecimento a gente não pode deixar engavetado, é muito egoísmo, claro, né? Claro, você é um exemplo disso. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade. Imagina, olha, eu que agradeço, foi super legal, muito bom, obrigado você, a agenda dele foi complicada, mas a gente acertou aqui, que eu não podia deixar de levar para você, que nos assiste aqui no canal do Lê em Campo, uma figura com tanto conhecimento como o Job. Um beijo para você, Job, para todos aí do Rio, e a gente se vê oportunamente, tá bom? Com certeza, professor, muito obrigado aí, um abraço a todos e vamos que vamos. Um abraço, pessoal, e continua aqui com a gente no Lê em Campo, no Professor Zainag Entrevista. Tchau!